fatores, né, que podem interferir sobre esse processo de distribuição e perfusão, e justamente dois deles estão ligados às proteínas, que é a concentração delas e a afinidade do fármaco que temos sobre elas. Além disso, a solubilidade, né, a característica também iônica do próprio fármaco, também a questão do fluxo sanguíneo, tudo isso pode impactar em relação à distribuição e também sobre a perfusão. Colocamos também que as interações medicamentosas elas podem acontecer dentro dessa fase, onde medicamentos eles podem competir com outros pela afinidade dessa proteína. Então, também são problemas que a gente precisa analisar e, né, ter uma tomada de decisão em relação a essa análise. Outra situação também importante é que substâncias endógenas, como exemplo a bilirrubina, também podem estar competindo nesse transporte dessas proteínas. Certo? Depois nós entramos aí no processo de metabolismo de fármaco, que é a biotransformação. E aí nós falamos também sobre o processo de biotransformação e metabolismo de fase 1. O processo de biotransformação e metabolismo na fase 1 são normalmente reações químicas que ocorrem, né, através de oxidação, redução, hidrólise, outras reações como esterificação, gerando produtos mais polares, e esses produtos polares, né, acabam facilitando o processo de excreção, onde esses produtos eles podem ser produtos ativos, né, exemplo dos profármacos, que o microcidade molhado, pode se tornar em produtos inativos, então o medicamento pode ser inativado, ou mesmo tornar componentes mais tóxicos, né, reativos, tóxicos, carcinogênicos. Esse processo de biotransformação ele é um processo que pode acontecer em diversas partes do corpo, né? Não é algo restrito ao fígado, tá? Então isso quer dizer que o fígado é o órgão principal, né? Ele é responsável pela biotransformação da maioria das drogas, mas isso não funciona ele na exclusividade, só ele faz isso, não. Então, por exemplo, o pulmão consegue promover a biotransformação, o próprio intestino, bactérias da microbiota conseguem converter, né, metabolizar fármacos, enzimas esterases, que estão presentes no sangue e no plasma também conseguem promover, o próprio rins tem algumas enzimas que também metabolizam praticamente. Então, na verdade, a gente tem uma gama de locais, o sistema nervoso central tem enzimas que biotransformam. Então, nós temos muitos locais aí de biotransformação, mas o fígado ainda é a grande referência. E lá no fígado ele utiliza um citocromo chamado citocromo P450, certo? Tudo isso que eu estou dando para vocês foi o conteúdo da última aula. Então, lá no citocromo P450 ele é um composto enzimático, são diversas enzimas presentes. Então não quer dizer que é uma enzima, não, é uma quantidade grande de enzimas. E cada uma tem a capacidade de biotransformar alguns fármacos. E essas enzimas elas recebem classificações específicas, exemplo, CYP132A, CYP231A e assim por diante. São várias enzimas dentro desse citocromo. E aí foi o último temazinho que a gente coloquei para vocês na última aula, que foi sobre a questão dos fármacos indutores e inibidores enzimáticos. Né? Os fármacos inibidores e indutores enzimáticos eles estão condicionados a esse processo de metabolismo, onde o fármaco pode retardar a regulação do outro fármaco, ou o fármaco pode acelerar a regulação do outro fármaco. Vai depender dessas características, certo? À medida que ele acelera a regulação do outro medicamento, né, ele perde biodisponibilidade. À medida que ele, né, retarda, né, ele pode gerar uma toxicidade no paciente. Então é basicamente isso que a gente verificou na nossa última aula. A parte de fase 2, que está no quadro, já é o que nós chamamos de conjugação. Né? É quando o fármaco ele vai ser conjugado. Tá? Na fase 1 são reações químicas de transformação molecular. Na fase 2 não, é um ácido glicurônico, que é um ácido produzido pelo fígado, né, que ele tem a capacidade de se conjugar. Ele é uma molécula muito lipofílica, né? Hidrofílica, perdão, uma molécula muito hidrofílica,
E essa parte de ele ser uma substância hidrofílica aumenta a característica polar daquela substância gerada. Então, à medida que o fármaco ele se conjuga ao ácido glicurônico, facilita o processo de eliminação renal dele. Tá? Então, o ácido glicurônico é um componente muito importante nesse processo de formar conjugados. Né? Ele se conjuga, deixa aquele composto agora mais hidrofílico, para que ele consiga ser eliminado mais fácil. Tá? Ele não se liga apenas a medicamento. Né? Exemplo, quando a gente fala da bilirrubina indireta e direta, a direta é a conjugação da bilirrubina também ao ácido glicurônico. Então, ele não é uma molécula específica para conjugar fármaco. Ele é uma molécula específica que pode conjugar diversas drogas e facilitar a eliminação. Então, é como se o fígado tivesse a capacidade de produzir um componente que facilita a excreção de drogas. Lembrando que toda droga, ou toda substância tóxica, o nosso organismo, obviamente, ele quer eliminar, certo? Então, essas são as duas fases e, né, o órgão principal em relação ao processo de formação desses conjugados da fase 1 é o nosso querido fígado, certo? Alguma dúvida, pessoal? Absorção, distribuição, o professor não li nada, eu estou preocupado com que grupo eu vou dar. Minha energia, professor, está toda sobre isso. Você está nos grupos. Mas eu não sei, pessoal. Certo? Mas no carnaval você pode estar, certo? Vocês não vão no carnaval? Ninguém? Que maravilha. Eu vou. Não. Todas as partes do organismo são reações de ativação molecular. No caso, há um processo de conjugação dele, não é uma questão hepática. Não é questão molecular. Agora, a reação de fase 1 ela tem que ser por exemplo, sei lá, dá um caso de marca, não é cada usado aqui. Aí vai ser tratado por exemplo, não vai ser terminal. Ele vai ter que ficar mais ativo, vai ser solto. Eu posso falar que começa a falar. Exatamente. Na verdade, a gente tem que pensar assim, às vezes, alguns fármacos eles já não dependem do metabolismo hepático da sua característica de dispositivo. Então, às vezes, ele precisa de conversão, às vezes, nem em outro local, ele é eliminado na sua produção primeira. A gente tem medicamentos sempre você ter estrutura do jeito que ele é registrado, ele é eliminado. Tá? Então, normalmente, os fármacos que independem da transformação hepática, eles acabam, já têm uma característica mais fácil de eliminação renal. Pessoal, coloque aí. Oi, pode falar. A parte da informática. Não, a fase 1, se a gente precisa entender, eu tenho uma fármaco, vou colocar aqui. Isso aqui seria o estudo de um fármaco, certo? Aí eu vou lá, no processo de metabolismo de fase 1, ele vai promover alguma mudança estrutural. Mudança na estrutura dessa molécula. Que vai incluir mexer no grupamento carboxílico, ele vai interferir em algum lugar, quimicamente, vai mudar a estrutura química. Agora, quando a gente fala do ácido glicurônico, a gente vê esse conjunto aqui. Ele não mexe na estrutura, ele é um componente a mais da molécula. Então, são duas situações diferentes. Na fase 1 há uma transformação molecular na estrutura. Essa transformação molecular pode gerar produtos com características diferentes. Aí agora, na segunda fase, você tem que entender que é uma conjugação, não há uma conjugação estrutural. Aí se você me perguntar se a finalidade é muito parecida, se a finalidade,
às vezes é muito próxima, né? Gerar um produto mais polar, cada vez mais polar, para eliminar, tá? Mas a gente só não pode ficar comparando e dizer que são situações idênticas, porque, por exemplo, lá no metabolismo de fase 1 eu pego um profármaco e transformo em profármaco. Na fase 2 não tem nada a ver com isso, tá? Beleza, gente? Oi. O que o Elber está escrevendo? Ele é essencial para as nossas situações, né? A vitamina K, na verdade, ela é um alvo, ela é um cofator e ela é um alvo de medicamento, né? E aí a gente tem isso de forma bem clara, tá? Mas não é muito comum não, tá? E aí nós temos cofatores que são, às vezes, substâncias, como eu posso falar assim, cálcio é um cofator da cascata de coagulação. E aí, às vezes, o que influencia isso no cálcio? A gente pensar, já temos uma compensação de cofatores, né? Então depende muito, mas pode. Se você está fazendo produto de forma geral, pode. Mas aí a gente tem que avaliar cada cofator, tá? Tranquilo? Beleza? Tanto a fase 1 e fase 2, ela está muito ligada à questão de seleção. Não, é tipo assim, se o farm ele não consegue ser selecionado, aí que ele vai voltar para o fase 2. Ou o fase 1 e fase 2 não passa para É tipo você, a gente colocar nessa ordem, é achar que existe uma fila de moléculas ali e que as coisas acontecem, as coisas podem acontecer tudo ao mesmo tempo. Tá? Agora, o que eu posso fazer conceitualmente, assim, prático, é que à medida que o fármaco ele vai circulando e ele vai ter dificuldade de seleção, ele volta para o fígado para promover essas fases. Tá? O fármaco ele pode sofrer, às vezes, uma passagem pelo fígado primeira e não sofrer nada. Na segunda, que ele vai sofrer a fase 1. Então, é óbvio que o livro ele quer te dar didaticamente, colocar ordem para você fazer as coisas são muito diferentes. Mas você pode colocar assim na cabeça, assim, ó, se um fármaco ele circulou de forma hepática, ele ainda não conseguiu se tornar polar, ele passou pelo fígado, não ficou pelo rins, não foi eliminado, ele retorna e ele vai ser conjugado e isso vai acontecer. Agora, dá uma ordem para esses eventos, a ordem é mais didática do que real na prática. Isso aí eu vou colocar para vocês, beleza? Fechamos aqui? Fala, chefe. Não, porque quando eu estava falando da partida, o senhor fala que quando o fármaco ele é transformado para ficar celular, vai fazer os produtos polares. Aí os produtos polares vão ser conjugados pela fase do lado. E o que a Paula falou, está sendo os apolares que eles voltam a ser absorvidos. É porque assim, ó, é porque o que acontece? Às vezes a gente fala assim, ó, a reação de fase 1 gera produtos mais polares, sim ou não? Tranquilo para todo mundo? Agora, 100% de medicamento passou e todos eles será conseguido se tornar polar? Você está entendendo? É isso que eu estou tentando colocar para vocês. Então, é mais uma questão didática, de explicação, do que uma realidade fisiológica que acontece. Tá? Então, à medida que os medicamentos vão passando, aquele que não conseguir uma característica de polaridade, ele vai chegar lá e não vai conseguir ser nada, ele volta de novo. E aí isso acontece muitas vezes, né? Na nossa cabeça parece que isso acontece uma, duas, três vezes, isso acontece dezenas, pode ser centenas de vezes. Né? O medicamento tem que estar ciclando, né? E passando, porque se todo medicamento fosse transformado por uma vez, o medicamento teria segundos de meia vida. Beleza? Tranquilito? Pessoal, o último ponto da cinética, eliminação. Vamos colocar alguns pontinhos aí também, importante. Eliminação de fármacos. Facilitar a expressão, isso é o que eu falei. Gera mais molar,
da expressão ativado. Foi justamente para fazer o contato para vocês. Agora você tem que entender que quando eu falo assim, um fármaco inativo se tornou ativo, é fácil. Porque a conjugação jamais proporciona. Tá? Por exemplo, eu administrei meu paciente uma codeína, quando ela passou pelo filtro, ela se transformou em morfina. Na fase 2 não ativa o fármaco. Só não. Tá? A ativação de um fármaco só vai poder acontecer nessas reações químicas. A conjugação não. Certo?
a eliminação é como se fosse a última fase do processo. Como se aquela droga administrada, agora ela chegou na fase final dela, né? O percurso cinético final dela que é a eliminação. Então ela pode ser eliminada por diversas vias diferentes. Coloquei algumas ali, né? Diversas vias. A principal, óbvio, é a renal. O rins é o principal órgão de excreção, de eliminação, depuração, é extremamente importante, mas o medicamento pode ser excretado por diversas vias. A fezes também é uma via importante, porque os medicamentos são eliminados, suor, leite materno, respiração. Então o medicamento é excretado praticamente quase todas as vias. Igual estava falando com até no cabelo, pode ficar alguns fármacos, pode ser coisados, ficar acumulados no metabólico. Então, assim, depende muito da característica de cada um, principalmente questão de estrutura mesmo, questão de dispositivo. Professor, por isso que às vezes também dá para um tratamento certo de remédio pode dar outra pessoa, chegou, lógico, tá? Você muda a característica da urina, muda a cor da urina, pode mudar a cor das fezes. Tudo isso principalmente fármacos, a gente fala fármacos que têm potencial cromogênico, a urina de outra cor totalmente diferente. Por exemplo, Cistex, que é uma composição de várias plantas, muito utilizada para uretrite, inflamação do trato urinário. Cistex, tá? Não tem nada a ver com ciclotécnico. Porque fala o nome parecido, a pessoa não entendeu. É Cistex, é um fármaco conhecido da MS, do laboratório Gates. Outra é um antibiótico, a nitrofuronitina. A nitro também muda a cor, fica verde. O cara acha que não, só porque pigmento, né? Os pacientes com insuficiência renal, o corpo compensa com as outras formas de nutrição? Quando a gente faz, por exemplo, a gente tem um paciente renal, se você como médico, você fica com essa, não vou usar fármaco só de excreção fecal, né? Porque esses são poucos, a maioria tem excreção renal. Agora, o que você vai fazer é ajuste de dose e, óbvio, sempre avaliado se realmente tem benefício de fármaco. O meu paciente realmente precisa, você normalmente o médico solicita um exame de clearance de creatina. Vai fazer o clearance do paciente, no clearance você dosa a creatinina sérica, dosa a creatinina de uma urina 24 horas. Aí você faz o cálculo de depuração, né? Você tem como exemplo, em X horas, quantos volumes de urina a pessoa teve e quanto de creatinina conseguiu excretar e o sangue dele, quanto tem. Aí você percebe, quer dizer, poxa, o cara está excretando pouca creatinina, o sangue está todo acumulado, está urinando pouco, então é porque ele está tendo dificuldade. Aí você equipara isso, calcula isso no fármaco que você está administrando. E aí você tem um parâmetro. Se a urina dele, toda a parte de filtração glomerular dele não está conseguindo eliminar a creatinina, então automaticamente ele não está conseguindo eliminar também esse fármaco, essa droga. E aí você vai fazer ajuste. Isso do nefro, e não só nefro, qualquer nefro pode fazer ajuste sempre, buscar ajustar, porque nem sempre a gente tem exames que analisam o quanto de fármaco está no sangue. Tá? Pode ser feito isso, pode, claro, mas não é tão fácil agora para que dose ou droga séria, ou mesmo um metabólico da droga ser excretado pelo urina. É muito mais tranquilo se achar como que o laboratório faz um grande, isso é muito fácil, tá? Então, são diversas vias, de eliminação e a via, obviamente, renal é muito importante. E aí existem alguns fatores que podem interferir nesse processo. Coloquei alguns, tem diversos outros, olha, vamos colocar a idade, a idade não pode, obviamente, faltar. Tá? Ainda mais aqui, porque o idoso, ele tem, o maior problema do idoso é a excreção. Se você me perguntar assim, professor, em relação ao comportamento do fármaco, o que é pior para o idoso? É eliminar o fármaco. É a fase que está mais prejudicada fisiologicamente. Aí preste muita atenção no que eu estou falando, gente. Pegando um paciente e avaliando só a questão de idade. Porque se o paciente, por exemplo, é um idoso, no carcinoma hepático, óbvio que aquilo a transformação dele está toda comprometida. Mas a gente está pensando só na questão da idade mesmo. Pensando só na idade,
qualquer livro de geriatria, qualquer livro de farmacologia, sempre vai citar a expressão como fator mais prejudicado. E aí, óbvio, se a expressão está prejudicada, né, ela acaba muitas vezes retendo droga. Tá? E aí você vai lá, você tem um idoso, ele está lá no hospital, aí foi passado um hipnótico para ele. O que é um fármaco hipnótico? Por que as pessoas tomam hipnótico? Para melhorar a qualidade do sono. Né? Então, o paciente, você passou hipnótico, só que aí o idoso não está excretando. O que vai acontecer? Vai sedar ele. Né? Vai fazer, ao invés de trazer o hipnose, melhorar a qualidade do sono, não, você vai apagar o cidadão. No outro dia ele vai ficar com o efeito de ressaca da droga. Aí ele vai tentar levantar a doutora, e no banheiro ele vai cair. Né? Na hora que ele tentar ir ao banheiro, ele vai cair, fratura. Mas o problema agora que nós temos com aquele idoso. Tá? Então, por isso, no hospital, a gente tem um grupo chamado de segurança do paciente, onde dentro do núcleo de segurança do paciente, um dos cuidados com droga, com fármacos, é o quê? Avaliar os pacientes idosos em relação a fármacos que podem levar à sedação. Beleza? Tudo isso pode estar acontecendo em cada profissional de seleção. Né? A gente precisa estar atento, ok? Então, aqui a idade sempre vai ser um condicionante. pH. Tá? Porque da mesma forma que a gente avalia pH para absorver, a gente avalia pH para excretar. Certo? Então, os fármacos, se ele permanecerem na sua forma não ionizada, ali no conteúdo urinário, ele tende a querer reabsorver. E aí, ao invés de ele ser eliminado, ele vai ser reabsorvido e cair na corrente sanguínea novamente. E vai voltar para ser distribuído por todo o corpo. Tá? Então, exemplo, se eu tenho uma urina mais ácida, e o fármaco tiver uma característica mais ácida, ele vai tentar ficar a maioria das moléculas não ionizadas. Ele vai reabsorver. Né? Agora, se eu tenho uma urina mais ácida, o fármaco tiver uma característica mais básica, ioniza, ele tende a querer eliminar. Isso aqui é até uma alternativa de a gente acelerar a depuração e a definição de uma droga, que é o que se faz com o fenobarbital, os barbitúricos, o chopical. Os pacientes que tentar se matar com esse tipo de medicamento, a gente não tem droga antagonista de receptor, você não consegue reverter. Porque não tem nenhum fármaco que reverte, desloca para o receptor. Né? Tem os opioides, tem os benzodiazepinas, a barbitúrico não tem. E aí uma das formas do médico tentar intervir é justamente mexer no pH plasmático, mexer no pH urinário, para tentar acelerar a questão de depuração. É a única forma que você tem no processo. Então, avaliar essas questões é algo importante. Lembrando sempre que o pH da urina é quanto, pessoal? 25. Quanto? 6. 3. 6. 3, pessoal? 6. Qual é aquele biomédico? 6 biomédicos? 6, né? O pH da urina, normalmente, ele é um pH levemente ácido. Normalmente 6, 6,5. Tá? Professora, mas eu já vi uma pessoa que está aqui exame no ABS com pH de urina 8. Pode. Depende muito do que ele se alimentou, medicamento que ele está tomando, e aí vai mexer no pH. Aí o cara está com a urina alcalina, né? Mas o normal da urina é ser levemente ácido. pH 6, 6,5, normalmente é o pH. A urina tem um pH definido, uma densidade definida, uma cor definida, tudo isso é importante. Tudo isso faz na parte de avaliação, quando você vai fazer exame, né? Parte de exame físico, avaliar a parte toda semiológica, isso é muito importante a gente avaliar. E o pH mais ou menos em torno de 6, certo? Solubilidade nem precisa falar, a gente acabou de falar na biotransformação, gente. Né? A gente vê que precisa desse preparo, o fármaco precisa ter uma característica mais polar para ser eliminado. Né? A urina é um composto aquoso, é água e solúvel. Né? Na urina lá a gente tem água e solúvel, um monte de componente tóxico, creatinina, ureia, amônia, tem tudo lá para ser excretado. Tá? E aí se eu tenho lá um fármaco que é extremamente apolar, como é que ele vai solubilizar para ser eliminado? Então ele vai ter dificuldade, tá? E aí a gente retorna tudo que nós conversamos. Por isso que eu não posso falar que todo fármaco depende de metabolismo, todo fármaco faz mecanismo de primeira passagem, todo fármaco passa pelo citocromo P450, não. Só os que dependem disso. Tem
fármaco que tem uma característica mais grosso, ele é eliminado na forma hídrica, porque ele é polar. Ele já passa, é eliminado e acabou, certo? Ele não depende disso, tá? Então a solubilidade é um fator importante, um fator extremamente importante. Aqui a afinidade do fármaco pela proteína plasmática, pela proteína de transporte. Eu também já tinha falado isso para vocês quando a gente falou de distribuição. Imagina que você tem um fármaco que 95% dele é ligado às proteínas plasmáticas. E eu tenho um outro fármaco que 40% dele é ligado às proteínas plasmáticas. Ele terá mais facilidade para ser eliminado. Aquele que tem uma maior fração ligada ou aquele que tem uma maior fração livre. Quem? Você vê assim, a gente fica tentando raciocinar o que vai acontecer. Gente, é muito tranquilo. Você precisa pensar assim, medicamento ligado à proteína não tem chance de ser eliminado. Só se o cara tiver uma lesão. Não, tá? Mas o normal é a gente não ficar excretando proteína. Então, quando o paciente tem proteína, a gente já pensa em uma patologia. Proteína de Vince Jones, uma lesão renal. O cara fez um exercício intenso, muito intenso mesmo, com um processo inflamatório em região do uretra. Tem que ter alguma coisa, porque não é comum, não é para ter um monte de proteína na urina. Proteínas são moléculas grandes, tá? Então não é para a gente estar lá com a urina cheia de proteína. Então o que? Aquele fármaco que tem menos afinidade, a sua maior fração está livre, ele tem mais facilidade para conseguir ser eliminado. Tá? Então também é um fator que a gente precisa considerar. Interações com outros medicamentos, isso é algo importante, tá? Existem fármacos que podem retardar, acelerar. Tem medicamento que muda o pH da urina, pH do sangue, por exemplo, a cetazolamida, Então, um diurético que ela mexe em pH, porque ela é inibidor da anidrose carbônica. E aí, ela vai impactar sobre os fármacos? Vai mexer, Então, eu preciso avaliar isso aí. A presença de diuréticos, principalmente diuréticos de alça, pode de alguma forma interferir também. E aí eu também preciso avaliar. Porque, por exemplo, furosemida faz depressão de cálcio, de sódio, de cloreto, de potássio, de magnésio, interfere em algum monte de situação. Então a gente precisa também avaliar as possíveis interações, que acontecem em relação também à excreção. O pessoal conseguiu fechar os grupos lá. Legal, professor. Fluxo sanguíneo também, certo? Fluxo sanguíneo teve na absorção. Falamos também do fluxo sanguíneo na distribuição. Então, toda vez que a gente aumenta ou diminui o fluxo sanguíneo, a gente vai impactar sobre a questão também de excreção. Tá? Então, são fatores que sempre a gente vai levar em consideração. São todos esses fatores, enfim. Professor, tem alguns outros, sim, pessoal, tem alguns outros fatores, mas esses são os principais. A gente precisa estar mais atento e sempre avaliando. Eu sempre coloco assim, a solubilidade do fármaco, a idade, são dois que eu tenho que estar sempre muito atento. Vencer as características físico-químicas para me entender dos fármacos e nunca negligenciar a idade do paciente, certo? Achar que eu posso prescrever a mesma dose com um paciente lá de 80 anos que eu teria prescrição com uma pessoa de 20. Vou errar sempre, a probabilidade de intoxicar o idoso é gigante, certo? Então vamos lá, pessoal, a fase cinética, vocês perceberam que a todo momento nós falamos de um passo a passo de caminhada do medicamento e algumas transformações que ele pode sofrer. Então isso é a cinética. A cinética nada mais é do que o deslocamento do fármaco e as transformações que esse fármaco sofre. Isso é farmacocinética, tá? Aí o livro traz ela de uma forma geral e às vezes, dependendo da literatura, traz ela de uma forma mais clínica, com alguns cálculos, algumas comparações, mas assim, é algo que a gente precisa estar muito atento, porque na cinética acontece muita interação de medicamento, na cinética que ela realmente vai me garantir que a farmacodinâmica vai acontecer. Se eu não consigo enxergar uma alteração no comportamento cinético, isso vai impactar em resposta farmacológica.
E se impactou sobre a resposta, impactou sobre aquilo que você esperava de resultado, né? Olha, eu espero que o antibiótico em 5 dias vai resolver o processo infeccioso do paciente. Passou 5 dias e nada resolveu. Esse era o que aconteceu, né? Pode ter sido um problema de comportamento cinético, né? Às vezes o medicamento não fez um efeito porque estava sendo depurado muito rápido, por algum motivo, de alguma interação. Tá? Então a gente precisa avaliar, não estava sendo bem absorvido, né? Porque estava sendo utilizado o fármaco, estava criticando a absorção. Então, esses fatores eles sempre têm que estar sendo analisados e avaliados por vocês. Perguntas? Pergunta, doutores lá no fundo? Pergunta, campeão? Show de bola? Não? Professor, não sei se pode ser dessa parte. Por exemplo, quando o médico fala para o paciente trocar o medicamento, relacionado a essa parte da expressão, por exemplo, troca, por exemplo, a prosfil por efeito terapêutico. Cada efeito terapêutico pode ser caminho com um problema. Mas nesse caso que você colocou aí, pode ser não ter resposta. Você pode colocar, vou agregar um fármaco a mais. Mas é muito novo, maior que isso. Por exemplo, eu posso tirar o propanolol e colocar o atenolol só porque o cara tem uma asma. O cara é asmático, eu quero usar um fármaco que diminui os batimentos cardíacos. E aí eu troquei o propanolol, tirei o propanolol e coloco o atenolol. Por que eu tirei o propanolol? Porque ele estimula esse projetador e faz um pouco de constrição. Aí o asmático não pode, só pode atenolol. Então a troca de fármacos pode ser diversos motivos, né? Às vezes você está fazendo uma troca ali, você pode estar pensando que uma meia maior, vai dar um tempo de cobertura farmacológica maior, porque para aquele perfil de paciente, né? Exemplo, o atenolol é mais hidrossolúvel, faz menos depósito do propanolol, ele é mais seletivo pelos receptores, então traz menos efeitos colaterais. Então assim, você vai analisando diversos fatores. E socioeconômicos, tá? Por exemplo, se você é um médico lá no SUS, você vai levar em consideração a Renânia, Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Se você é um médico lá no 9 de julho, então lá os pacientes normalmente têm um poder aquisitivo melhor. Às vezes você tem outras drogas que você pode substituir pelas da Renânia, que tem mais efeitos colaterais, às vezes tem uma droga mais nova. Então a escolha do medicamento é bem complexa, é muita coisa que a gente leva em consideração, tá? Como é que a cinética vai explicar o que acontece na questão da resistência ao fármaco? Assim, a expressão aumenta. Outra situação complexa, porque as pessoas usam esse conceito de forma muito genérica. Ao fármaco, assim, o corpo da pessoa está resistente, ele depende muito, né? Depende muito da situação. Por exemplo, às vezes não é nem resistência, às vezes é uma tolerância farmacológica. Vamos colocar um exemplo aqui. O paciente começa a utilizar lá Rivotril, clonazepam. E ele usa clonazepam para colocar aqui com ansiolítico. Tentou antidepressivo, não deu certo, Lexotil vem de azepam. A pessoa usa lá 4, 5, 6 meses, show, tudo legal. Do 7 ao 8º mês ela começa a perceber que ela está voltando a ansiedade dela. O que aconteceu, será? Não pode ter acontecido. Você acha que você pega uma droga, joga lá no meio daquele monte de neurotransmissor, daquele monte de sinapses, eles simplesmente vão aceitar isso sem tentar reorganizar tudo? Vão tentar reorganizar tudo. Então, se você tem uma droga depressora, os neurotransmissores excitatórios, ó, vão lá para cima. Então, enquanto você potencializa, exemplo, uma via inibitória, GABAérgica, a via glutamatérgica, ó, vai lá para cima. Então, às vezes, é porque o organismo se modulou e aí gerou uma tolerância farmacológica. Tá? E aí é um problema. Tanto que é o problema que a gente fala de crise de abstinência. Que está muito dentro desse contexto também. Porque você usou muito tempo esse clonazepam muito tempo. Se você tira de uma vez, como é que vai ficar o sistema nervoso central do cara? Hiperexcitado, pior do que quando você usar por isso. Então, assim, falar de resistência, de tolerância farmacológica depende muito da classe. Algumas classes não tem muito esse problema, outras classes têm mais. O sistema nervoso central tem bastante, principalmente os bens
a dependência farmacológica e nem tem resistência ao tratamento. Na verdade, eles acabam necessitando de ajuste. Às vezes, com a fluoxetina não deu certo, mas não é porque o corpo está tolerante, não, é porque às vezes não é melhor droga. Se o cara está em depressão, se ele tem fluoxetina, ele não está bem. É porque às vezes ele tem depressão maior, aí você precisa de um chamado EDS, um princípio. Aí você entra lá na aspirina, noradrenalina. Então não foi em função do corpo para restricionar a droga, mas por questão de diagnóstico mesmo, de conduta clínica. Tá? Mais uma coisa, vocês estão cansados, pessoal? Obrigado, mas foi muita porrada. Pessoal, vamos só dar um início aqui no pontapé. Mas não é pontapé ninguém não. Mas vocês estão muito nervosos hoje. É um pontapé no nosso próximo conteúdo. Tá? Coloquem no caderno de vocês assim, ó, farmacodinâmica. Farmacodinâmica é um pouquinho mais. Leonardo e Calderon. Amém. Calderon. Eu fiquei sabendo que todo mundo dando uma biofísica aqui. Vai dar. Vamos lá? Pessoal, então, ó, nosso próximo tema, a farmacodinâmica, ela está lado a lado com a cinética. Lado a lado mesmo. Muito próximo. Por quê? Porque as coisas acontecem ao mesmo tempo. À medida que a cinética está acontecendo, a dinâmica também. Beleza? Vamos tentar exemplificar isso aqui, ó. Vamos colocar. Escolhe um fato aí, todo mundo. Alguém escolhe um fato? Dipirona? Sertralina. Dipirona ou sertralina? Vocês estão muito nervosos. Sertralina. Vai só ter. Vamos lá, sertralina, pessoal. Sertralina administrada, absorvida. A parte de transformação hepática dela não é tão intensa. Ela passa pela grande circulação. Ela precisa chegar aonde? Lá na caixotinha, né? No sistema nervoso central, ok? Então, ó, você percebe a absorção, mecanismo de primeira passagem, distribuição, ok? E chegamos agora aqui próximo ao alvo farmacológico. E aí nós temos lá uma querida sinapse, a sinapse nervosa, né? Nosso querido triptofano, convertido lá em 5-HT, 5-vitamina, serotonina. Tem lá as vesículas com serotonina, beleza? Sim ou não, crianças? É isso ou não? Se tiver errado, vocês vão falar. À medida que o potencial nervoso ocorre, exocitose dos neurotransmissores, e a serotonina vai buscar quem aqui do outro lado, gente? Seus receptores serotoninérgicos, que quando a gente fala de serotonina são 12, uma família gigante, 5-HT tomando vai embora, né? Então nós temos vários receptores aqui. À medida que a serotonina vai se ligando, ela vai desempenhar seu papel serotoninérgico, neurônio pós-sináptico, mas à medida que isso ocorre, existe um negócio que nós chamamos de neuromodulação, né? Neuromodular. Neuromodular nada mais é do que um controle regulatório que os neurotransmissores eles têm, entre eles. A serotonina ela faz o que nós chamamos de recaptação. Então, existe lá uma proteína, certo? E ela promove a recaptação da serotonina. E várias monoaminas fazem isso, né? O ácido gama-aminobutírico também faz. Então, assim, eles têm essa capacidade de ser recaptada. Exemplo, a noradrenalina tem a NET que faz isso também. E tudo mais. Beleza, então, ó,
a absorção, a primeira passagem, distribuição, chegou no sistema nervoso central, o fármaco, e eu prescrevi ele porque eu sabia, né, clinicamente, que o paciente estava com um déficit de serotonina. Então isso diz que tem pouco neurotransmissor ali na fita sináptica. Então o que o fármaco vai fazer? Bloquear essa recaptação. Bloqueia isso aqui. Então à medida que o neurotransmissor vai, ele não retorna. Então ele fica aqui por mais tempo, ocupando mais receptores. Se eu ocupo mais receptores, eu potencializo o efeito serotoninérgico. Mas vocês escolheram um fármaco bem diferenciado, porque a sertralina, além de ela inibir isso aqui, ela inibe de forma fraca também a recaptação de dopamina. Tá? Dentro dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, ela passa a perna na gente. Ela é dessa classe que fala que é seletivo, mas ela não é seletiva. Beleza? Ela age também sobre dopamina. E aí o que isso significa para nós? Cinética, dinâmica. Quem vai falar como o medicamento age, onde ele age, que resposta farmacológica ele promove, é a farmacodinâmica. E aí esse fármaco age em um carreador de membrana, uma proteína transmembrana. Então é um fármaco que age sobre um carreador de membrana. Tá? Esse é o alvo. Se fosse a dipirona, ela age também muitas vezes no sistema nervoso central, mas aí ela já age em uma enzima chamada COX-3, que é a ciclooxigenase 3, que é uma isoenzima da COX-1, beleza? Só que esse alvo é um carreador, esse alvo é uma enzima. É só isso que eu quero mostrar para vocês. Então a farmacodinâmica, ela correlaciona aonde os fármacos vão buscar. Tá? Quem quer perguntar alguma coisa? Nessa questão de quando o remédio for um tratamento longo, por exemplo, a sertralina, você faz um desmame, né? Aí a farmacodinâmica estuda também esse desmame? A farmacodinâmica não é nem a dinâmica, é a química mesmo, né? Protocolo terapêutico, a parte química que a gente sabe que... Não entra no caso... no caso dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina, eles nem requerem tanto uma questão de um longo desmame, nada disso, só de uma adequação mesmo, tá? Do médico entender ali no processo de mudança de fármaco ou retirada, se o paciente realmente está estável para isso. Mas não pensando que se você tira o paciente afunda em crise de abstinência, isso é muito dos benzodiazepínicos. E como os benzodiazepínicos são uma família do tamanho do mundo, né, muita coisa para a gente falar. Clonazepam, alprazolam, bromazepam, diazepam, agora, né? Eles são problemáticos, eles são um grande problema, tá? Esses daqui, nem tanto, tá certo? Eles são mais tranquilos de maneira. Não estou falando que esses fármacos não têm um monte de efeito colateral, pelo amor de Deus. Tem um monte, né? Tá? Mas eu estou falando assim, quando a gente fala do sistema nervoso central, tem os amiguinhos de vermelho e os amiguinhos de preto. Esses amiguinhos de preto são mais complicados, né? Os fármacos que causam dependência. Aquela tarja preta, ela está normalmente ligada a fármacos que causam dependência física e psíquica. É isso que tem na tarja, tá? E os fármacos normalmente de tarja vermelha, porque eles são de retenção de receita. São fármacos que exigem um maior controle, mas não são tão problemáticos em questão de dependência, tá certo? Opioides são problemáticos, benzodiazepínicos são problemáticos, barbitúricos são problemáticos, mas não se preocupem não, existe um negócio chamado NEMP4, lá nós vamos conversar sobre esses menininhos, ok? Mais uma pergunta, gente? Sobre isso aqui, vocês conseguiram só? É uma diferenciação bem simples. Eu só quis mostrar para vocês na prática como a cinética e a dinâmica elas estão no mesmo momento, tá tudo acontecendo no mesmo momento. Fala.